Fala galera, tudo certo? Eu me chamo Felipe Caetano, eu sou barbeiro e professor de barbearia. No vídeo de hoje eu vou dar duas dicas bem legais para cortar um cabelo na tesoura de forma perfeita. E também vou dar uma ideia para vocês de como funciona o meu curso de barbeiro presencial, tanto iniciante quanto avançado. Se vocês tiverem interesse em fazer, é só entrar em contato com a minha equipe, vou deixar o contato aqui em cima e tirar todas as dúvidas. Legal? Então vamos pro vídeo. Quando a gente começa a cortar cabelo, começa a virar barbeiro, os pontos mais importantes, mais complicadinhos de fazer é o quê? Cortar com a tesoura na parte de cima. A parte da máquina ela geralmente é mais fácil, o aluno aprende mais rápido, as técnicas elas são mais simples de compreender, mas aqui em cima é onde começa realmente a complicar tudo. E o que a gente tem que fazer para chegar realmente à perfeição? A primeira dica que eu dou para vocês é a seguinte: vocês sempre, absolutamente sempre, tem que deixar o cabelo totalmente organizado quando tu for pegar uma mecha. É muito diferente quando tu vem, bagunça o cabelo e na hora que vem pegar a mecha, a tendência é que a mecha também venha bagunçada. Agora, quando tu vem, arruma bem o cabelo, tanto ele seco quanto molhado, vai do gosto de cada um. Eu costumo trabalhar com ele molhado, tá? Mas também posso fazer algumas variações. Aqui eu vou deixar seco para vocês entenderem um pouco melhor. Então, quando a gente vai trabalhar num corte de cabelo, penteia, deixa extremamente organizado. Não vai pegar uma mecha sem antes, organizou, vem e pega a mecha. Isso é um ponto muito importante na hora que vocês começam a cortar, que é muito complicado, geralmente tem algum tipo de dúvida na hora que vai puxar a mecha. Então, organiza bem e puxa a mecha. É extremamente importante que vocês treinem muito isso. Se for o caso, comprem uma boneca, treinem pegar a mecha. É algo que parece bobo, mas faz toda a diferença para vocês na hora que for cortar o cabelo de um cliente. É ganhar essa destreza e essa habilidade para que na hora que for cortar realmente, vocês consigam trazer. No meu curso eu insisto bastante nessa questão da coordenação. Algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade, geralmente quem trabalha com algo manual, um pedreiro, ou trabalhe com detalhezinhos que usem os dedos, geralmente tem um pouco mais de coordenação. Mas isso é algo que todo mundo pode conseguir, é só treinar, ter o exercício certo e insistir em fazer os movimentos todos bem certinhos. Legal? Outra dica também, dentro ainda de pegar a mecha, é vocês observarem como que está a posição corporal de vocês. Então, sempre bem ereto, a perna bem fixa aqui no chão para não ficar balançando. Então, firmeza no chão, postura, deixa o cliente na altura certa, não muito alto e também não muito baixo. Presta atenção nisso. A partir do momento que tu encaixou a tua postura, tu deixa o cliente, é só organizar a tua mecha, vir e pegar a mecha. Então, penteia, se for necessário, penteia uma, penteia duas, penteia 3 vezes, puxa a mecha e depois é só cortar. Então, presta bastante atenção nisso. Pode pentear mais de uma vez? Pode, mas também não fica meia hora aqui penteando, porque isso vai passar insegurança para o teu cliente. Então, vem, posicionou, organizou todo o cabelo, puxou e cortou. Vou dar uma cortada para vocês verem. Estou posicionado, penteei para frente, vou pegar a primeira mecha, peguei, empurrei a primeira mecha, guardei o pente e cortei, certo? Felipe, eu devo começar a cortar pela frente ou por trás? Depende. Quando eu dou curso para iniciante, a gente começa pela frente, que é mais fácil compreender toda a questão de ângulo. Quando eu dou o curso avançado, aí é um pouco diferente. São técnicas um pouquinho mais detalhadas, é entrar a fundo realmente no mundo da barbearia e no entendimento completo do cabelo. Aí sim, aí eu começo cortando por trás. Por trás é mais técnico, pela frente é um pouco mais intuitivo. Legal? Vamos para a próxima dica. A segunda dica, ela é bem interessante e é lógica. Talvez muitas pessoas já façam isso, mas não entendam por que acontece isso. O que eu digo? Quando a gente vai cortar um cabelo, o que a gente faz? A gente pega mechas assim, certo? Nessa posição, ou seja, eu venho buscando ela para cá. Depois que a gente pegar todas as mechas de uma forma bem técnica, respeitando todos os ângulos, a gente faz o que para deixar o cabelo realmente perfeito? A gente pega na outra direção. Qual direção? Nessa daqui, Ou seja, eu vou pela lateral do cliente e pego aqui, só para dar conferência e tirar os detalhezinhos que ficam.
Ah, Felipe, mas por que eu tenho que fazer desses dois jeitos? É pelo seguinte fato. Quando tu pegas a primeira mecha, ó, peguei a primeira mecha. Esse cabelo da frente, ele está totalmente esticado. Mas tem uns cabelos aqui, ó, vários cabelos que eles não estão completamente esticados. E quando eu venho e pego a segunda mecha, às vezes eu venho um pouquinho para trás e aqueles cabelos que estavam antes na primeira mecha não muito esticado, eles podem também vir na segunda mecha não tão esticado. Ou seja, eles não vêm do ponto de partida deles. Quando isso acontece, aqui no meio vão ficar alguns cabelos que eles vão tender a ficar mais comprido do que realmente deveria ficar. Então quando eu venho e faço essa conferência lateral, eu deixo totalmente igual. E assim, ó, é um detalhe, às vezes é 1 milímetro, 2 milímetros no máximo. É realmente só para dar o acabamento perfeito. É por isso que o pessoal usa tanto o pente corrido. O pente corrido nada mais é do que essa conferência. Ou seja, quando eu penteio aqui lateralmente e venho buscando ele, ó, eu venho pegando mechas e cortando nesse ângulo, quando eu venho com o pente corrido, eu venho assim. Então eu corto nesse ângulo. Então o pente corrido nada mais é do que uma conferência. Obviamente a gente pode cortar o cabelo todo com o pente corrido, dar formato só com o pente corrido, mas a maioria das vezes a gente usa realmente só para dar um encaixe e deixar o cabelo perfeito. Por isso que a gente também pode usar isso aqui na parte de cima. Essa técnica é para barbeiro que está buscando realmente um cabelo de forma perfeita. São várias dicas, vários macetes que a gente tem dentro de um corte de cabelo. Não é simplesmente vir, puxar as mechas e cortar o cabelo de qualquer jeito. Às vezes eu vou em outras barbearias cortar para ver como é que funciona, ver se o pessoal está aprendendo e o barbeiro vem pegar uma aqui, pega outra ali, pega outra aqui. Não, é muita organização, é entender o que está acontecendo aqui e executar da forma certa para que realmente tu chegue num alto padrão de corte e comece a impressionar a clientela e até outros barbeiros que estão aí com vocês. Então, se vocês querem se especializar bastante e realmente ter um entendimento profundo, eu indico para vocês o meu curso de barbeiro avançado presencial e também para quem está querendo começar, a gente tem um curso de barbeiro iniciante que dá uma base fantástica já para deslanchar nesse mundo da barbearia. Beleza? Então é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, peguem esse vídeo, realmente estudem, que vale muito a pena prestar atenção em todos os detalhes que eu falei. E não se esqueçam de comentar ali, fazer as perguntas no canal, deixem o like no nosso vídeo e também se inscrevam no nosso canal, que é muito importante pra gente. Legal? Um grande abraço, galera, e até a próxima! Pessoal que chegou até o final desse vídeo, eu vou explicar um pouquinho como é que acontece o curso de barbeiro iniciante e também o curso de barbeiro avançado. O curso de barbeiro iniciante eu trabalho com pequenas turmas, no máximo 5 alunos. Por quê? Eu dou atenção total para cada aluno para que ele se desenvolva e consiga realmente chegar no diferencial. A minha didática é a seguinte: cada aluno absorve o conteúdo de forma diferente. Então eu primeiro identifico o perfil do aluno e trabalho em cima dele para que ele consiga realmente desenvolver todas as técnicas. Tem aluno que pega mais rápido, tem aluno que às vezes tem um pouco de medo, tem aluno que arrisca um pouco mais. Então cada um existe um tipo de didática para que a gente realmente consiga desenvolver ele de forma completa. Por isso que as turmas são reduzidas, são menores, para que eu consiga entrar dentro da cabeça do aluno e explicar o que ele precisa saber. As aulas elas são práticas, obviamente, mas no começo eu dou uma base teórica para que ele tenha todo o entendimento e que futuramente esteja preparado para se desenvolver e tornar um grande barbeiro. São aulas bem completas, são aulas com modelos e também na boneca. A boneca é muito precisa porque eu preciso de alguns elementos ali para o aluno se desenvolver, principalmente de coordenação, que só a boneca vai trazer para mim. Então a gente traz um leque bem bacana para que ele entenda e realmente saia do curso extremamente preparado para o mercado de trabalho. Legal? E para quem vai fazer o curso de barbeiro avançado, aí já precisa ter experiência na área. Por quê? Eu preciso que ele pegue uma mecha de forma limpa, bem tranquilo, para conseguir desenvolver todas as técnicas que são mais complicadinhas, até de pegar, de visão e também do próprio entendimento. É um curso que a pessoa tem que vir, o aluno tem que vir fazer o curso, prestar muita atenção e quando sair daqui ele também tem que praticar isso no dia a dia dele para continuar estudando, porque não é um curso simples, é um curso mais pesado, mas para quem quer ser um barbeiro inteligente é um curso necessário para que dê um passo à frente
nesse ramo da barbearia. Legal? Então é isso daí, eu espero vocês aqui na minha escola, para que vocês venham e façam um curso comigo e se desenvolvam cada vez mais. Um grande abraço e até a próxima!